cadê nossas referências? Quando chega a Cryon, por exemplo, eu vou falar assim de uma bibliografia dele, são 12 livros que eu li logo de início, falando coisas completamente novas, que não era uma repetição de conhecimento humano. Então quando você lê uma coisa nova, você fala assim, ou essa pessoa está criando uma coisa e tem uma consciência desse calibre, ou quem fez? É tipo você falar assim, Jesus não existiu, beleza, não existiu, mas quem pensou isso? Quem pensou isso conseguiu pensar isso num nível de frequência de acordo com a mensagem. E nesse sentido que eu digo, quando vem Cryon, né, por isso que eu falo, né, porque por causa do 11:11, não sei se é muito desgastante, mas eu acho que para fechar o pacote, 11:11, tem muitas pessoas que veem isso, muitas pessoas me ligam, que sabem do meu gosto sobre o 11:11, que foi um chamado para mim, não entende o que é o 11:11, que é um conceito difícil de entender, né? E eu sei que tu consegue explicar bem isso. Não, tem um entendimento, né? Então cada um pode ter um entendimento, mas basicamente o que eu entendo é isso. A gente tem, de novo, ter esse contexto, essa ideia de que nós chegamos num ponto onde coletivamente há uma mudança acontecendo, numa evolução de consciência que faz parte de um ciclo. Né? Isso já é um ciclo que é estabelecido. Sim. Né? Não foi inventado agora. E culturas antigas já viam isso. Né? E nós chegamos no ponto, né, de transição. E quando isso começa a acontecer, existem alguns gatilhos que vão ajudar a despertar a consciência. Então, por exemplo, esse 11:11, muitas pessoas começam a ver horários repetidos. Né? Inconscientemente, isso tem uma mensagem ali. Né? O 11 é um número mestre, né? Tem um simbolismo que representa a iluminação. Então, basicamente, né, é isso. O 11, numerologicamente, é iluminação, iluminação. E também se relaciona com essa data, quando as coisas começam a mudar. E Cryon, por exemplo, nós falamos sobre Cryon como sendo uma consciência divina, e o nome é só para uma referência nossa. Né? E também um nome novo, que não faz parte de nenhuma cultura, então a gente desconecta de tradições, né, anteriores, mas Cryon, numerologicamente, dá um número 11. Exatamente por isso, porque ele representa uma consciência de iluminação. Né? Então é um mensageiro que traz, né, essas, digamos assim, essas boas novas. Boas novas no tempo, né? No tempo certo. Sim. E a gente vai poder deixar aí algumas informações para as pessoas encontrarem o teu canal, né? Lá tá recheado de informação sobre essa boas novas. Então, né? A respeito disso, né? Então se existe essa mudança acontecendo, existem informações e ferramentas que ajudam no processo do despertar e da mudança, né, do autoconhecimento. Então, uma das coisas que nós trabalhamos, eu comentei, né, que eu fui levado até esse trabalho, é a EMF Balancing Technique, técnica de equilíbrio do campo eletromagnético, porque isso é parte do novo paradigma de consciência. O ser humano é um complexo eletromagnético. Nosso DNA é eletromagnético, já existem estudos que mostram isso. Né? Nossa consciência tem uma natureza energética e eletromagnética. Então, por exemplo, esse trabalho ele promove um equilíbrio desse campo eletromagnético, e ao promover esse equilíbrio, né, de novo, essa essência espiritual, essa inteligência que é inata, né, que é atemporal, quem nós realmente somos, ela começa, né, a se expressar mais através de nós. Né? Isso começa a vir para a nossa consciência. E com isso nós começamos a mudar vários aspectos da nossa vida, começamos a equilibrar as emoções, começamos a ter pensamentos mais claros, mais coerentes também com o que nós sentimos, com o que nós pensamos. Começamos a ter mais consciência da intuição, né? Então fazer uma leitura mais simbólica também da realidade, que é uma das formas da expressão da intuição, é isso. Essa linguagem que a nossa cultura ocidental, né, desvalorizou durante um tempo, ela começa a ser extremamente importante. Ela permite uma leitura da realidade mais profunda. Ela é como uma ponte de conexão entre essa linguagem divina, essa mente divina, e a nossa consciência. Né? Então, percepção das sincronicidades. Então você entra num novo tipo realmente de realidade. Você começa a valorizar coisas que são mais sutis, mas que têm um nível de inteligência, né, e de orientação muito mais profundo, que te permite navegar nessa realidade física, mas de uma forma mais equilibrada e sábia. E resolvendo suas questões e também trazendo soluções. E uma coisa que a gente não comentou, mas que é fundamental, né, a conexão com o planeta, que é um tema tão importante hoje. Né, e Cryon comenta sobre isso, né, que a nossa cultura perdeu essa conexão que, por exemplo, os indígenas tinham, e tem, né, ainda. Então, como é importante nós nos conectarmos com essa sabedoria também, de honrar o planeta, que é um ser vivo também, e nós fazemos partes dele. Né? Então, por exemplo, parte do que Cryon sugere como soluções para o planeta
é produção de energia de uma forma totalmente limpa e não agressiva à natureza. Existem formas de fazer isso. Só que, de novo, é mudança de paradigma. Tesla já dizia, né? Tesla e outros, né? Hoje tem, né, vários cientistas, Mas, por exemplo. mas é o que ele anuncia isso, cara. Ele fala que é uma obviedade. Vocês não precisam estar num sistema de fóssil, né? Ainda buscar energia. Então é poluente. Né, gerando gás de efeito de estufa. Aí tem toda essa história do aquecimento. Apesar de que Cryon, ele não é tão assim... O que ele traz de informação a respeito do aquecimento global, né, não é exatamente como muitos ambientalistas, por exemplo, veem. Sim. Porque ele diz que existe, sim, né, uma aceleração desse aquecimento por conta da ação humana, né, com tudo isso que a gente falou, mas existe um ciclo natural do planeta. Sim. Né, um ciclo de aquecimento que precede um ciclo de resfriamento. Que seria uma mini era de gelo. Uma mini era glacial. E isso é corroborado por registros em cores de gelo, né, núcleos de gelo na Antártida, onde você pode analisar nível de CO2. Então existem pesquisas que mostram isso. Sim. Que ciclicamente a Terra passa por esses momentos de um aquecimento, e esse aquecimento, né, que tem a ver também com distribuição de temperaturas pelas correntes marítimas, né, e também tem a ver com uma mudança de replanificação de vida e de alimento no oceano, Sim. né, e que precede um processo de resfriamento. Então isso é uma informação que vem de Cryon, mas que também está presente em estudos que são feitos. Ou seja, né, nós estamos às vésperas de um resfriamento que vai vir, né? E a gente já vê algumas, digamos assim, alguns vestígios disso em alguns lugares. Globalmente não, mas eu espero que a gente possa ver isso, né? Como um ciclo também da natureza.